Mais uma vez, boa noite a todos. Agradecer pela presença, fazerem parte de mais um webinar da PWN Luanda, que na busca aqui por apoiar o desenvolvimento dos seus associados e não membros também, dos membros e não membros, realiza aqui ações ou eventos como o webinar de hoje, onde convidamos sempre uma personalidade de destaque na sua área de atuação para partilhar aqui conosco a sua experiência e também diretrizes de como realizar algum projeto ou então entrar aqui especificamente no tema que for proposto. E hoje temos aqui conosco Israel Campos, jornalista. Melhor do que ninguém vai fazer a sua apresentação, mas destacar aqui que começou a sua carreira em comunicação muito jovem, ainda muito cedo, é, é mostrando neste momento em, em comunicação estratégica e liderança, por acaso é um assunto interessante, e estará aqui conosco para partilhar então como podemos fazer uma carreira internacional no jornalismo. Boa noite, Israel, mais uma vez. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Para quem não é membro da PWN, nós normalmente fizemos aqui uma resenha do que é a PWN, Luanda. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, vinculada à PWN Global, e que tem como objetivo principal ajudar a alavancar e a desenvolver as mulheres, muni-las de capacidade, competências, habilidades para estarem melhor preparadas para o mercado de trabalho e, por que não, ocuparem também cargos de liderança e de decisão. Então, esse é o nosso objetivo. Passo agora a palavra a Israel Campos e agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Ok. Olá, boa noite a todas. Vejo que são senhoras. Quero primeiro agradecer ao convite da PWN Luanda para estar aqui a falar hoje um bocado sobre o meu percurso profissional. Quero agradecer a Isabel pela introdução e também a Sofia, com quem tenho vindo a falar há algum tempo. E fico feliz e satisfeito de realmente, finalmente, termos essa oportunidade de estar aqui a conversar e a fazer esse momento de partilhas. Primeiro, eu gostaria de pedir, como somos poucos, eu gostaria de pedir às demais participantes se pudessem ligar a câmara, se fosse possível, eu agradeceria bastante. Porque eu, às vezes, tenho algumas experiências de fazer algumas conversas, sobretudo com estudantes, e sei a importância um bocado dessa interatividade entre as pessoas. Sei que nem sempre é possível, porque às vezes as pessoas estão aqui, mas estão a fazer outra coisa em simultâneo, mas a quem for possível, iria pedir, por gentileza, que ligassem as câmaras. Eu fui convidado para estar aqui a falar sobre carreira internacional, como fazer uma carreira internacional no jornalismo. Eu não sei bem se eu. Portanto, sim, a minha carreira passa por vários países e talvez isso possa ser considerado internacional, mas não sei bem se eu entendo o que é a estruturação ou o que é que se precisa para se fazer uma carreira internacional, porquanto eu penso que no meu caso não tenha acontecido de modo intencional, portanto não foi um projeto ou uma estratégia pessoal que eu tinha, ou pessoal ou profissional, de poder fazer uma carreira internacional. No meu caso, ocorreu de forma muito orgânica. Mas eu vou fazer primeiro uma apresentação, como sei que também este webinar fica gravado para outras pessoas que eventualmente poderão aceder. Eu vou pedir a Isabel para dar a possibilidade de eu poder partilhar, porque eu acho que atualmente não consigo partilhar. eh, eh, Penso que já está como anfitrião. não, acho que colocou outra senhora que está a Não, olhar para cá. coloquei, sim, É, sim, sim, coloquei a Carla. Ah, os dois quem são campos. Agora vou precisar que a Carla me devolva o acesso. Carla, consegue devolver-me o acesso como anfitriã? Ou passar já direto para o Israel? Carla Agora, está a ouvir-nos? agora estamos reféns da Carla.
É isso. Acho que a Carla saiu. Mas a Isabel pode recuperar o Ah, anfitriã e depois passar. Recuperas o anfitriã, Isabel, e depois passas para o Israel. Tem uma opção recuperar. ai, calma, não encontro aqui. Se fores do lado direito, tens aí três pontinhos. Uhum, uhum. Já. Já. Sim. Acho que agora foi para o campus correto. Não, acho que agora Não, vou não, não, ir foi para a para Carla Carla. novamente. Pá, tem Exatamente. algum. Vamos lá ver. Voltou aí para a Carla, agora. Pois, acho que agora tem. Agora sim. Exatamente. Alô? Conseguem Estamos ouvir? aqui. Ah, Sim, conseguem. sim, sim. Ok. Estamos a ouvir-te, Israel. Conseguem ver o meu, o meu ecrã agora? Ainda não estás a partilhar a tela. Já estou a partilhar. Mas estamos a ver-te. Não. Não, agora não consigo partilhar. Epá, as tecnologias têm uma coisa fantástica. E que eu acho que nos estão a roubar algum tempo. Se não for possível, eu posso ler aqui e falar enquanto decorre. Não tenho nenhum problema quanto a isso, porque até tenho poucos slides. O primeiro slide é um slide mais da apresentação, sobre quem eu sou, um bocado para complementar a apresentação já feita pela Isabel, que é que sou um jornalista, não é? Sou jornalista, primeiro sou angolano, nasci em Angola, em Luanda. Depois tornei-me jornalista em Angola, porque eu comecei a minha carreira, sim, muito cedo, na Rádio Nacional, como locutor. Depois formei-me em jornalismo em Londres, eh, e atualmente estou a fazer um mestrado em comunicação na Universidade Católica Portuguesa. Um mestrado que está a dar muita dor de cabeça e que estou, por acaso, nesse momento, a trabalhar na dissertação. Então, eu diria que a minha carreira começa em Angola, também de uma forma muito ocasional, portanto, nunca foi intencional. Eu cresci em Luanda, numa casa em que o meu pai era jornalista e a minha mãe era funcionária pública, e eu sempre tive muitas aspirações, portanto, sempre tive uma veia muito voltada às artes, quis ser artista, cresci a pensar que seria artista. Fui e por acaso sempre tive a felicidade de ter esse apoio, portanto, sobretudo por parte da minha mãe, que eu dizia que queria fazer alguma coisa, queria pintar, etc. E ela ou ia comprar o material ou me escrevia. Eu me lembro que eu, por exemplo, tive em duas escolas de arte em Luanda, e então cresci sempre a pensar que seria um artista plástico. Em, Na altura, uma das grandes inspirações que eu tinha era um artista angolano, que se chama Álvaro Macieira. Portanto, ele tinha quadros muito bonitos, e havia algumas publicidades sobre o trabalho dele, etc. E também havia uns quadros dele nas instituições. E então eu quis ser como Álvaro Macieira, porque eu gostava muito do trabalho dele. Depois houve uma altura em que eu queria ser veterinário, porque o meu pai sempre foi muito dado a animais e a quintas, e eu também sempre cresci numa casa com vários animais, e depois queria ser veterinário. Então sempre cresci com outras aspirações. Isso para dizer que sempre cresci com outras aspirações que não tinham muito a ver com jornalismo. Até que em 2013 eu escrevi um livro infantil, ou escrevi qualquer coisa que eu pensava que era um livro infantil,
e levei a minha mãe a dizer que queria muito publicar aquele livro, que era uma história infantil, que eu achava que devia ser partilhada com outras crianças. Então, né, portanto, naquela altura, a minha mãe, eh, sempre naquela tentativa de impulsionar e incentivar as, eh, as, eh, esse lado criativo, ela portanto, conhecia um produtor, o produtor do programa infantil da Rádio Luanda, que era o senhor Kim Freitas, e, portanto, falou com ele e ele acabou por me convidar para ir ao programa falar sobre o livro infantil que eu tinha escrito na altura e que estava à procura de apoios para publicar o livro infantil. Portanto, eu vou parar a rádio por causa de um livro infantil e vou exatamente a um programa infantil que era o Kaluanda Pio para apresentar o livro, falar sobre o livro e depois, eventualmente, sei lá, ver se conseguia apoios para posteriormente publicá-lo. Fui ao programa, fui entrevistado no programa, e não sei de que maneira ou por que motivo, depois do programa, este senhor que era o produto, o realizador do programa, assim é que se diz, convidou-me para ir voltando algumas vezes ao programa. Então, eu vou parar a Rádio Luanda dessa forma, muito orgânica, sem nenhum tipo de compromisso profissional. Também era miúdo, tinha 13 anos na altura, e então cheguei à Rádio Luanda dessa maneira, fiquei nesse programa depois como um dos locutores, fiquei lá durante, portanto, desta altura, 2013, 2014 até 2017. Portanto, durante esse tempo, foi também a altura em que eu estava no ensino médio em Angola, no São José do Cluny. Não, ainda não estava no ensino médio, portanto, acho que estava, sei lá, na sexta, sétima classe para aí. Fui continuando a fazer aquilo, fazíamos programas infantis ao sábado e ao domingo. Eu comecei realmente a ganhar gosto, a ganhar muito interesse pela apresentação de programas, pela pesquisa de matérias, que comecei realmente a olhar para o jornalismo como uma opção, como uma eventual opção profissional. Ao longo dessa jornada na rádio, por causa também do meu interesse, um bocado de atrevimento, um bocado de interesse, eu passei, para além de ser locutor desse programa que era infantil, passei a fazer algumas reportagens sobre outros assuntos que tinham a ver com sociedade, com cultura, com várias temáticas. Isso porque tinha curiosidade, porque tinha interesse. E felizmente, dentro da Rádio Nacional de Angola, sempre tive pessoas que me davam apoio, que me impulsionavam a fazer isso. Então, a dada altura, depois dos 3, 4 anos de ser só locutor infantil, passei também a fazer reportagens para programas noticiosos. Aí já era uma coisa mais séria, já era uma coisa mais rigorosa, porque não era só locução infantil, que também é uma coisa séria e rigorosa, ao contrário do que muita gente crê, a locução infantil também deve ser séria e rigorosa, porquanto estamos a lidar com o público infantil e necessitamos realmente de um cuidado redobrado na abordagem, na linguagem, no tipo de assuntos e na forma como transmitimos os assuntos. Mas aí a responsabilidade começou a crescer, a aumentar um bocado. Fazia reportagens para programas informativos na Rádio Luanda, programas como Que Andando, programas assim, que é um magazine informativo, também espaços de notícias, e depois passei a fazer reportagens para os jornais principais da Rádio Nacional também. Aí as temáticas já eram várias, já falava sobre, para além de sociedade e cultura, às vezes até é sobre política. E então essa é a minha carreira na Rádio Nacional. Eu, em simultâneo, entrei para o ensino médio, fui fazer físicas e biológicas, porque ainda com aquela ideia de ser veterinário, queria ou ser veterinário ou ser engenheiro ambiental. Portanto, tinha essa dicotomia. Portanto, profissionalmente, estava na rádio muito engajado, a minha vida era quase toda dedicada só àquilo, né? Mas, por outro lado, na escola, fazia ciências, biologias, físicas e químicas, etc. E fiz esse percurso até 2017, que é a altura em que eu terminei o ensino médio e portanto, surgiu uma oportunidade de ir para a Inglaterra.
Eu acho que é aí um bocado onde começa essa tal de jornada internacional. Eu, na altura, lembro que não queria ir para a Inglaterra porque eu amava, super amava o meu trabalho. Hoje até me parece engraçado pensar nessa forma, mas sim, eu gostava muito, não queria sair, gostava muito da dinâmica que eu tinha. E para além de gostar, eu achava que o trabalho que eu fazia era importante. Então, eu achava que o trabalho que fazia era importante, achava que tinha um impacto importante nas pessoas e achava que, como sempre, também fui uma pessoa muito atenta à comunicação social e tinha e tenho alguns parceiros mais críticos sobre a prestação da comunicação social. Eu achava que estar num órgão público como a Rádio Nacional de Angola, naquela altura, era esta oportunidade de eu poder ser essa mudança sobre a qual tanto advogava. Portanto, então, era essa um bocado a ideia, mas não. Eu vou para a Inglaterra em 2017, em 2018, que é para estudar, para fazer o ensino superior. Os meus pais estão convencidos de que estou a ir fazer engenharia ambiental, que é o que eles pensavam que eu ia fazer. Cheguei à Inglaterra, fiquei antes de entrar para a universidade, há todo um processo. Primeiro fui para uma escola de inglês, porque tinha que fazer um curso de inglês que acho que foi uma das coisas mais valiosas que eu fiz em toda a minha vida. Em, Fui fazer esse curso de inglês, que na altura foi doloroso, não foi fácil, porque eu nunca tinha estado na Inglaterra, era um contexto social completamente diferente. E a premissa do curso de inglês é que eu ia viver por uma família de acolhimento, portanto, não tinha uma acomodação independente, ia viver por uma família de acolhimento, porque o pretexto é que a integração com uma família local também facilita no processo de aprendizagem da língua. Então, fui viver com uma família britânica durante 6 meses e ia ter aulas intensivas de inglês numa cidade da Inglaterra, pequenina, se chama Exeter, uma cidade pequena, assim, remota, e fiquei lá 6 meses. Entretanto, quando saí da Angola, portanto, tinha que deixar as responsabilidades que eu tinha na rádio, né? Portanto, deixar de apresentar o programa e de fazer as coisas que eu fazia, mas eu tomei a liberdade de fazer uma proposta, portanto, tinha que escrever uma carta, né? Escrevi uma carta a dizer que eu vou estar ausente durante esse tempo por razões de estudo. Ainda assim, tomei a liberdade de fazer uma proposta ao Conselho de Administração na altura que era da possibilidade de ser como um correspondente, um jornalista correspondente da rádio no Reino Unido. Ou seja, eu disse, "Epá, como eu quero continuar a fazer isso, eu vi nesta minha ida para a Inglaterra uma oportunidade de continuar a contribuir sendo um jornalista correspondente, ou seja, tratando de assuntos da comunidade angolana na Inglaterra. E como a Rádio Nacional de Angola não tinha um correspondente na Inglaterra, eu achei que era uma oportunidade. O pedido não foi bem aceito, mas também não foi negado. Então foi um pedido que ficou no meio de, pá, vamos ver, vai fazendo coisas e vai mandando. E aí vamos ver como é que as coisas funcionam. Então eu vou para a Inglaterra, estou a fazer o curso intensivo de inglês, mas sempre muito atento às questões, às notícias de Angola, etc. E também a tentar criar vínculos com a comunidade angolana no Reino Unido, que foi uma tarefa que também não foi fácil, porque temos uma comunidade consideravelmente grande na Inglaterra e criarmos relações, portanto, a relação entre o jornalista e as fontes é uma coisa que requer muito tempo, requer confiança, etc. Mas eu fui tentando fazer esse trabalho. Entretanto, vou mandando algumas coisas. Lembro que um dos primeiros trabalhos que eu fiz a partir da Inglaterra para a Rádio Nacional foi a cobertura do casamento da Meghan e do Harry, que eles casaram-se em 2018, em Windsor, que era muito distante de onde eu vivia, mas aquela coisa da curiosidade da vontade de fazer, né? Você vai ver esse casamento, era um casamento que na altura era propalado mundialmente como histórico por causa das questões da diversidade, a Meghan Markle, o que a Meghan Markle vai representar para a família real e etc. Então falava sobre isso no mundo todo. Então eu disse, eu tenho que fazer essa história, eu tenho de ir para lá.
Então, eu vivia fora de Londres, o casamento foi perto de Londres, fui para Londres, fez esta reportagem, estive lá, tanto lá, perto da igreja onde aconteceu o casamento, entrevistei pessoas, etc. E lembro que na altura fiz uma reportagem que passou no Jornal das 13 da Rádio Nacional. E então, a partir daí, também fomos criando uma relação em que eu realmente tinha a possibilidade de mandar algumas matérias da Inglaterra para Angola que fossem relevantes. Entretanto, termino o curso de inglês, vou para fazer o Foundation. O Foundation na Inglaterra é como se fosse o ano zero, né? Antes de entrar para a Universidade, os estudantes internacionais têm que fazer o ano zero. Eu faço o Foundation em 2018, 19, sempre ligado à comunicação. Aí escolhi um foundation que tinha a ver com mídia, fiz um foundation em mídia e comunicação. Os meus pais ficaram um bocado furiosos quando descobriram isso, porque o objetivo não era este, não era estudar comunicação, mas sim fazer engenharia, mas depois acabaram por aceitar. Também acho que não tinha muitas alternativas. E fiz esse foundation, que foi uma base muito boa para ir para a universidade, onde também fui estudar jornalismo. Então, um elemento que eu encontro, um denominador comum que eu encontro nessas várias etapas que eu tive na Inglaterra, as três primeiras foi a fase do inglês, a fase do foundation e a fase da universidade, é que eu tanto sempre fui uma pessoa que de uma maneira ou de outra estava sempre à procura de, de receber ou de ter mais do que aquilo que me era proposto. E então sempre fui bastante interativo dentro das comunidades. Portanto, lembro quando fui ao Foundation, fazer o Foundation num colégio em Brighton, uma das primeiras coisas que fiz foi entrar para a Associação de Estudantes e fiquei, eu acho que, representante para o departamento de mídia ou qualquer coisa da Associação de Estudantes. Mesmo na escola de inglês, criei um jornal mural. Portanto, sempre foi uma pessoa muito interativa. E isso é uma coisa que eu já tinha comigo mesmo em Luanda, né? Em Luanda também era a mesma coisa, no São José onde eu estudei, sempre fui da Associação de Estudantes, sempre fui das causas, das lutas. Eu cheguei a ser presidente da Associação de Estudantes, então já trazia também essa bagagem comigo, mas sempre achei que essa questão de estarmos dentro de uma comunidade e realmente fazermos parte da comunidade, não estamos só lá, mas realmente fazemos parte da vida da comunidade e queremos tratar dos assuntos que têm a ver com a comunidade, para mim sempre foi importante. E então acho que nestes vários sítios onde estive, essa sempre foi uma premissa importante. Depois, a nível tanto de oportunidades, sempre fui uma pessoa também à procura de ir um bocado para além daquilo que nos propõem, né? Porque a ideia é, pá, tu estás aí para um colégio, fazer um foundation, a ideia, o espetáculo é, tens boas notas, vais terminar e acabou-se. Mas não, nós queremos, e eu tenho sorte de que encontro nestes ambientes onde vou, encontro sempre outras pessoas que, como eu, querem fazer alguma coisa extraordinária, querem deixar alguma marca, querem deixar algum legado. E então junto-me sempre a estes que são vistos como os loucos da cena para fazermos coisas que incomuns ou que ainda não tinham sido feitas, ou fazemos coisas de uma forma diferente. Lembro que um dos pontos mais altos da minha, quando eu fui fazer esse tal de Foundation, esse ano zero, foi que eu decidi participar de uma competição de escrita, que era uma competição que era aberta a vários estudantes, mas que as pessoas não tinham interesse, ou que achavam que não iam ganhar, ou que não era relevante, etc. Mas eu sempre fui bastante aventureiro, nunca tive problemas com tentar as coisas, tentar. E então havia uma competição que era uma competição nacional de escrita, e mandaram lá o link para o e-mail dos estudantes. E eu pensei comigo, pá, deixa-me ver se eu consigo encontrar algum tema, algum assunto que eu acho importante para aplicar e concorrer a esse prémio. E decidi fazê-lo, portanto, decidi escrever um artigo com um assunto que na altura estava sempre na minha mente, porque entretanto
nessa jornada de sair da Angola e para a Inglaterra, passo também na Inglaterra a me debater com vários assuntos de ordem social que me perturbam bastante. Portanto, a questão do racismo e da raça e da identidade é um desses assuntos que na Inglaterra está assim à flor da pele nos meus primeiros anos. Eu estou a descobrir o que é racismo, de facto, estou a descobrir como é que funcionam as estruturas de poder, estou a descobrir qual é o passado histórico, o que são coisas que eu estou em Angola até os 17 anos, eu fiz 18 anos na Inglaterra, portanto, não são temas que me dizem muito, né? Portanto, não me dizem nada, não me dizem nada. O máximo de racismo que sei é quando eventualmente vais de férias para Portugal e ouves alguma coisa, mas não é um assunto do dia a dia, não é uma pauta que realmente te diz respeito ou que te toca. Até ir para a Inglaterra e entender realmente o que é que significava aquilo de racismo, como é que as estruturas de poder funcionavam e como é que o passado histórico eh, influenciava e informava essa convivência entre as pessoas. Então, esse era um tema que era bastante, que era e que continua a ser até hoje muito importante para mim, essa discussão, essa reflexão. Então, eu escrevi um artigo exatamente sobre isso, sobre. E lembro-me que eu titulei o artigo Nós estamos aqui porque vocês estiveram lá. So, we are here because you were there. Que era tentar explicar essa presença africana no Ocidente, né, por causa de episódios que tinha vivido na altura. Então, escrevi esse artigo, enviei sem nenhuma expectativa. Enviei porque achava que era uma mensagem importante, que precisava de ser dita e transmitida, etc. E depois de alguns meses recebi a notícia de que tinha sido vencedor daquela categoria, tanto de uma competição que era de âmbito nacional. Portanto, isso para mim foi muito importante, foi assim um choque para mim, para os meus professores, para os meus pais, para os meus amigos, etc. E acho que foi a partir desse momento que eu entendi que nós podemos ter um impacto, independentemente da nossa nacionalidade, de onde que nós venhamos, mas que nós, ali onde nós estamos naquele momento, nós podemos ter um impacto e o impacto poderá ser feito de várias maneiras. Então, acho que esse foi realmente um episódio que me impulsionou bastante. Depois, já aqui a tentar pular um bocado, depois a minha experiência na universidade, 3 anos também muito estranhíssimos, porque um desses anos da universidade é o ano da pandemia, estranhíssimos por causa da pandemia, um, um, mas também interessantes, no sentido que eu acho que a minha universidade, uma das grandes coisas que me deu é o grande interesse pela pesquisa acadêmica. Sabe? Eu decido fazer um mestrado por causa da minha licenciatura, que é feita na City University of London, que é uma escola muito boa, muito conhecida pelo jornalismo. Alguns paralelos os trabalhos com a Voz da América, que é um órgão americano que tem cobertura para os países africanos de língua portuguesa, ou seja, tem um serviço para os países africanos de língua portuguesa e faz muita cobertura sobre Angola. Comecei tanto a fazer alguns trabalhos para eles e depois, acho que naquele ano, no final daquele ano, eu entrei para fazer como um estágio, não sei como chamar aquilo, mas como um estágio. Portanto, era um programa que a BBC tem até hoje para jornalistas bilingual, que falam em duas línguas. E eu apliquei para este programa, que é um programa super competitivo, que tem muita gente, como deve imaginar, a tentar entrar para a BBC, e essa é uma das formas de entrar, porque é um programa para jovens jornalistas, e há muita gente que entra e nunca mais sai, faz carreira desde aí. Eu apliquei, na altura ainda estudante, ainda na universidade, não tinha terminado ainda, estava no último ano, e recebi uma chamada dessas, acho que em 2022, por aí, ligaram-me a dizer que tinha sido um dos, acho que éramos 8, um dos 8, 7, 8 aprovados.
E então, para mim, foi uma coisa, como também se deve imaginar, surpreendente, fascinante, porque tanto quem estuda, tanto a BBC tem essa reputação toda internacional, né? De credibilidade, de muito reconhecimento internacional, mas sobretudo para quem faz jornalismo, para um estudante estrangeiro que faz jornalismo na Inglaterra, tanto a BBC é o standard, tanto é o padrão que tu aprendes na escola de como fazer as coisas. E então, eu tive professores, alguns dos meus professores tinham sido profissionais da BBC há muitos anos, e então ter tido aquela oportunidade foi realmente fascinante, muito, 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 muito boa. Entrei, fiz o estágio e depois fiquei alguns meses no Departamento da África e no Departamento da da América do Sul. Fazia algumas coisas para o Departamento. eh, não, fazia algumas coisas para o Departamento do Brasil também. E então, eh, depois disso, fiquei lá coisa de um ano, porque foi depois desta altura em que eu decidi me mudar para Portugal para fazer esse mestrado que eu estou a fazer até agora. Entretanto, entre esta transição de lá da minha universidade em Londres para a Católica, que é aqui onde eu estou agora, em 2022 eu fiz uma formação de alguns meses que era em Espanha, numa universidade que se chama AI University. E é a Universidade de IE, que também é uma universidade muito boa, que eu acho que também me deu um curso interessante no que tem a ver com um elemento mais de comunicação da coisa, porque os espanhóis têm hum, essa apetência e esse portfólio também é muito bom. Então, fiz uma summer school em Madrid e depois vim para Portugal fazer esse mestrado que é o que eu estou a fazer agora. Estou em Portugal, estou baseado em Portugal há 2 anos, quase, e ia fazer esse mestrado. Então, de um modo geral, tem essas nuances, portanto, tem muita influência da Inglaterra, porque é lá onde eu fiquei mais tempo, onde fiz a minha licenciatura. Mas por causa do jornalismo tenho tido a possibilidade de entender como é que o mercado da comunicação, o mercado do jornalismo funciona em várias partes do mundo. Agora, saindo um bocado daquilo que é o meu percurso e tentando entrar um bocado para aquilo que é a nossa conversa, que é a ideia de como fazer uma promoção de uma carreira internacional. Eu não sei, eu acho que nós podíamos conversar, podíamos fazer questões sobre o tema, mas eu iniciaria talvez por dizer que uma das coisas que definitivamente me ajudou bastante foi a questão, primeiro, eu acho que indiscutivelmente a questão da língua tem um papel muito, muito importante, porque foi na Inglaterra que eu descobri que nós perdemos muitas oportunidades destinadas, tanto abertas para o mundo todo, mas que um dos grandes critérios que às vezes deixa cair muito o mundo lusófono é o critério da língua. Portanto, e estou a falar de oportunidades profissionais, de formação, de bolsas de estudo, etc, etc. Há muita coisa a acontecer pelo mundo que às vezes as pessoas só não têm. Às vezes temos também a questão da falta do acesso à informação, que ainda é um problema. Há muita coisa boa a acontecer que não é divulgada o suficiente. Essa é uma lacuna que existe. Mas depois, quando eu passei a identificar algumas oportunidades, que eu próprio também tenho essa iniciativa, porque aprendi muito isso na Inglaterra, que é a questão da partilha. Tu recebes alguma coisa, eh, é do teu interesse, aplicas, mas partilhas. Portanto, é assim que funciona. Eu recebo um link, olha, Israel, tem essa oportunidade, não sei o quê, acho que é bom aplicar, mas eu já estou a pensar, acho que o fulano e o Beltrano também servem para isso, e estou logo a forward o e-mail. Portanto, essa lógica eu também aprendi na Inglaterra, que eles são muito bons nisso da partilha da informação, mas depois comecei a identificar que no mundo lusófono, muitas vezes, muitos colegas, sobretudo oportunidades que têm a ver com jornalismo, oportunidades formativas no setor de jornalismo, às vezes muitos colegas de Angola com quem partilhava as informações só não conseguiam aplicar ou não conseguiam ter
bons resultados, também por causa do critério da língua. Então, acho que essa questão No idioma. da internacionalização tem esse elemento que tem que ver com a língua, mas depois, depois, claro, é um dos, mas depois, para além disso, há muitos outros elementos que têm a ver com o nosso posicionamento, como é que nós nos posicionamos enquanto profissionais e como é que nós passamos a pensar a carreira para além do hoje. Como é que eu projeto a minha carreira profissional para daqui a 5, 10 anos, para além do hoje. Essa também é outra noção que eu aprendi bastante na universidade, porque nós tínhamos algumas disciplinas sobre produção de carreira e etc. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer que tem um professor que disse, eu entrei para um jornal, que é um jornal muito, muito conhecido na Inglaterra, mas eu sabia que eu queria ficar 10 anos naquele jornal, porque depois daquilo eu tinha planos. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar assim, porque a minha ideia era que tu entras para uma instituição e tu ficas na instituição, né? Tu vais ficando na instituição até quando for possível. Mas através desse professor e de vários outros exemplos de colegas que eu passei a ver na vida real, é que eu entendi o que é realmente tentar projetar uma carreira, portanto, ter que determinar objetivos e depois, claro que temos que ter um plano de ação sobre como alcançar aqueles objetivos. Então, acho que essas seriam as duas notas introdutórias, talvez, que eu daria, mas podemos realmente fazer uma conversa e um momento mais interativo, penso. Isabel, o teu microfone está desligado. Eu estava aqui com alguns temas em ligar aqui o microfone. Bem, como disse o Israel, estamos aqui agora, o espaço aberto para questões. Israel, eu posso apoiar-te aqui com a ordenação das questões, embora eu tenha algumas também por fazer, mas vou dar primazia aqui à Edna, à Carla, à Lisete, à Gisela ou à Sofia, se tiverem alguma questão para fazer ao Israel. Estejam à vontade. Gisela? Bom, enquanto as outras integrantes aqui da nossa sala preparam as suas questões, no fundo, Israel, na sua explanação, já conseguiu responder algumas das questões que tinha. E realmente uma delas tem a ver com o idioma. E o Israel pode confirmar que o conhecimento ou domínio do idioma internacional realmente é um fator importante para se firmar uma carreira de jornalismo internacionalmente. Mas gostava de perguntar, e pela sua experiência, não só a nível de jornalismo, mas como estando a residir por algum tempo no exterior do país, quais consideram que são as principais vantagens e desvantagens, por exemplo, de ter trabalhado como correspondente internacional ao estrangeiro com relação a estar aqui e a trabalhar cá em Angola? Não sei se percebi bem qual é as vantagens e desvantagens Vantagens e desvantagens. de estar fora a trabalhar para um órgão Uhum. De estar fora a trabalhar para um órgão angolano e estar fora a trabalhar para um órgão local, por exemplo. portanto, A sua resposta até pode ser generalizada ou sim, específica. Específica no âmbito do jornalismo e generalizada como sim, alguém que teve uma oportunidade de trabalhar internacionalmente. ok.
No caso do jornalismo, que eu mais domino, eu, eu penso que um dos grandes desafios, eu atualmente trabalho como freelancer, né? Que é uma possibilidade que me dá uma maior elasticidade e flexibilidade. Mas eu penso que um dos maiores desafios, por exemplo, de um jornalista que está a cobrir o seu país, porque nos órgãos por onde estive e onde tenho trabalhado, o meu maior foco é Angola. Portanto, eu faço cobertura sobre os assuntos de Angola. E, naturalmente, um dos maiores desafios que nós temos eh, nesse jornalismo que está a ser feito através das plataformas digitais, porque eu não estou no terreno, eu não consigo constatar, então eu tenho que confiar, tenho que ter uma base sólida de fontes e de contactos de pessoas para entrevistar que estão no local. Esse é um desafio. Portanto, temos uma variedade, uma base de dados sólida e variada que consiga realmente sustentar os nossos objetivos, porque sim, essa questão, eu ainda continuo a acreditar que uma das premissas basilares do jornalismo é a verificação, e parte da verificação é estar no terreno, ir lá, olhar e constatar. Estando fora, nem sempre temos essa possibilidade, por questões óbvias, da distância, e então uma das grandes dificuldades é termos esta base, estas várias fontes, temos de ter mais de 2 ou 3 fontes para confirmar a mesma informação, porque queremos garantir que, apesar de não estarmos no local, estamos a escrever, estamos a transmitir a mensagem mais fidedigna, mais correta possível. Então, esse seria claramente um desafio. Agora, a nível dos benefícios ou das coisas que eu acho que podem ser positivas, é que eu acho que o distanciamento do evento, da notícia, também nos dá uma clareza diferente. Também pode-se refletir na transparência com que nós escrevemos sobre os assuntos. Eu, por acaso, sinto isso. Sinto que quanto mais distante eu estou do evento, tenho mais capacidade de produzir um conteúdo que seja só voltado aos factos, só voltado às evidências e com o menor de opinião possível, que é aquilo que se procura a nível do jornalismo. Então, acho que tem essas duas facetas. Eu tenho tido a felicidade de muitas vezes ir para Angola a trabalhar, tanto ser enviado para Angola para produzir conteúdo em Angola. Tem acontecido, claro que não é sempre, são casos muito excepcionais, como por exemplo eleições. Nas eleições de 2022 eu estive em Angola a cobrir o processo eleitoral todo, e aí sim é uma oportunidade ímpar de estarmos, de podermos falar, de podermos produzir o conteúdo na hora. Mas às vezes o distanciamento tem esse outro lado positivo. Por exemplo, agora, não a pensar tanto no jornalismo, mas eu, por exemplo, penso que hoje, criativamente, eu consigo escrever melhor sobre Angola quando estou fora de Angola, criativamente. No sentido que, por exemplo, eu escrevi um livro que publiquei o ano passado. O livro fala sobre Angola, mas e eu visito Angola com muita frequência, às vezes para trabalho, às vezes a trabalho, às vezes visitar familiares, etc. Mas tenho hoje cada vez mais dificuldades em escrever quando estou em Angola, em produzir quando estou em Angola. Portanto, consigo absorver muito, falo com as pessoas, observo as coisas, mas não consigo sentir a calmia necessária para escrever, sobretudo escrita criativa. Tenho essa dificuldade. Então, uma vez que vou para Angola, fico lá, como aconteceu recentemente. Eu estive em Angola o mês passado. Não, mês passado não, início deste mês. Eu fiquei 2 semanas em Luanda, estive lá, que é sempre uma azáfama, é sempre tentar resolver coisas, fazer coisas, mas depois, quando regresso, aí consigo começar realmente a refletir sobre aquilo que vi, etc. E consigo escrever. Claro que no jornalismo, estando lá, tem de produzir na hora, não tem esse ato, esse tempo de espera que às vezes os escritores conseguem ter. Então, eu diria que talvez estes seriam alguns desafios e benefícios de estar fora a trabalhar
a trabalhar sobre o país, no meu caso, que eu conheço outras pessoas que trabalham, estão fora da Angola, mas fazem outros trabalhos que não têm nada a ver com, necessariamente com o país de origem, né? Estão em multinacionais, estão em outras empresas e não têm de lidar necessariamente com assuntos que tenham a ver com o país. Acho que aí a experiência é diferente. Eu não conheço, porque até na academia a minha pesquisa é sempre voltada, muito voltada a Angola. Portanto, a minha dissertação de licenciatura foi um trabalho sobre jornais angolanos, cobertura dos jornais angolanos das eleições, e agora estou a fazer a minha dissertação de mestrado, que tem que ver como é que os movimentos sociais em Angola utilizam as plataformas digitais para mobilizarem as pessoas. Portanto, como é, a, 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 a tese é que, portanto, estes movimentos sociais em Angola têm um acesso dificultado à imprensa, então como é que eles se voltam às redes sociais, sobretudo o Facebook, para mobilizar as pessoas? E então, como a minha pesquisa tem sempre alguma relação com Angola, então eu estou sempre nesse limbo de às vezes querer estar em Angola para resolver algum assunto e não poder, que aqui é mais demorado. Por exemplo, tenho que entrevistar pessoas para a minha dissertação e às vezes em Luanda o mais fácil é tu saberes onde é que a pessoa trabalha, vai ter com ela, faz a entrevista. Quando é para marcar, demora, as pessoas não se veem a sentar, a pessoa vai demorar muito, olha, não vou É poder, não ter verdade. internet, É muito etc. corrido, é muito corrido Exatamente. Então, realmente. eu A agora nossa estou atrás, rotina. eu estou atrás de pessoas para entrevistar para a minha dissertação de mestrado, que era uma coisa que se eu tivesse em Luanda, conseguia resolver, assim, no momento, né, ou com maior facilidade. Então, acho que esses são alguns desafios que tenho enfrentado. Ok. A Sofia tem uma questão. Sofia, por favor, tem a mão levantada. Sim, sim. Boa noite, Israel. Estando este tempo todo fora de Angola, apesar de estar aqui com frequência, não se sente um bocadinho desvinculado daqui da real sociedade, e às vezes um bocadinho também afastado, mesmo que queira contribuir em termos de jornalismo, como não está aqui presente, já sentiu que foi posto de lado? Pois, esta é uma pergunta interessante porque quando eu saí de Angola em 2018, tem alguém que me disse, tem alguém, acho que até posso dizer ou não, é uma senhora que é jornalista, a Paula Simons, e eu falei que ia sair, e ela disse, olha, Israel, tenta, faz de tudo, mas tenta nunca perder conexão. Enquanto jornalista, tenta nunca perder conexão com a realidade do país. Porque não há nada mais ridículo do que alguém que pensa que conhece, mas não conhece. Como há muita gente que tu vês na diáspora que está aqui há 20 anos e fala de uma Angola que já não existe, né? As pessoas falam, aquela Angola daquele tempo, não sei o quê, não sei o quê. Yeah. Mas já não existe, né? Aquilo já Ou não tudo existe. não presta, não é? Eu Ou tudo também. não Oi, presta, tudo nada não presta, nada funciona. funciona, é Exatamente. verdade. Não sabem que Angola já tem hits, né? Pensam que já Isso que é verdade, é? etc. Então, ela me disse isso e aquilo realmente ficou na minha cabeça. Claro que, para além de ficar na minha cabeça, eu penso que também tem uma questão que tem que ver com algum privilégio também social de ter essa possibilidade de estar sempre a voltar. Eu sempre voltei, portanto, estes anos todos, eu sempre voltei. Portanto, não me recordo de um ano que tenha passado sem ir para Angola, por essas duas facetas, né? Por questões profissionais que me possibilitam, que me dão esse privilégio, porque eu sei que não é fácil. Há pessoas que também têm vontade de voltar, mas não conseguem, fundamentalmente por questões financeiras, que nem sempre é tão acessível. E então eu tenho tido essa felicidade de voltar e de mesmo à distância poder estar inteirado, poder acompanhar. Depois, há outra coisa que eu acho interessante, que é, apesar de que não é a mesma dimensão, quem vive, né? Quem vive e quem ouve dizer são coisas diferentes. Uma coisa que a diáspora nos dá é nos aproxima muito dos nossos países, sem nós entendermos. Portanto, os da diáspora sabem de tudo o que se passa. Às vezes, sabem de fake news, sabem de coisas que estão a circular no Facebook, que também às vezes têm que acreditar em tudo que vem. Mas realmente são pessoas que tentam, fazem muito para estarem bem informadas sobre o país. Então, acho que uma das coisas que o distanciamento nos traz
é esse interesse redobrado. Há muita informação que eu ligo e eu é que estou a dar em primeira mão a pessoas que vivem aí. Olha, aconteceu isso. Olha, aconteceu. Oh, afinal, Também é verdade. quando? Aqui nas notícias às vezes não passam e vocês aí sabem Sim. logo. Não, nós sabemos logo, mas às vezes são coisas oficiais. Por exemplo, um exemplo muito claro é que ontem houve uma reunião do Conselho de Ministros e uma das deliberações do Conselho de Ministros foi a separação do Ministério da Cultura do Sim, sim. Ministério do Turismo. Portanto, isso Até já saiu temos um ontem. novo ministro do turismo, é verdade. E hoje saíram as nomeações. E eu falei com pessoas hoje em Luanda a dizer, epá, vocês sabiam que a cultura e o turismo já não estão juntos? Eles falam, É verdade. mas quando? Quando é que decidiram isso? Estás a ver? Então tem um bocado também que ver com isso, que nós que estamos aqui fora, geralmente temos essa tendência de ter os olhos mais postos, mais virados. Mas agora, a nível jornalístico, claro que há algumas oportunidades que, eh, eh, claro que depois coloca sempre a questão, passas a ser uma pessoa cuja legitimidade está em constante questionamento, né? Porque é jornalista, fala sobre Angola, ok, mas tu não vives cá. Né? Há zonas, Pois é. muitas zonas que eu vou, muitos eventos que eu vou, às vezes em Luanda, que as pessoas me dizem, mas estás a falar sobre aqui, estás a falar sobre os problemas daqui, você nem vive cá. Essa pergunta, essa afirmação surge sempre. Mas assim, eu penso que é um constante desafio que nós temos de fazer, não só enquanto jornalista, mas também pensar como é que a diáspora angolana, né, a diáspora angolana fora, pode, como é que nós podemos criar canais que possibilitam esse contributo direto da diáspora angolana espalhada pelo mundo no desenvolvimento do país, porque eu penso que sim, que a diáspora tem muito a oferecer. Eu acho que nós temos quadros brilhantíssimos também na diáspora a fazerem coisas muito importantes, a se destacarem nos mais variados setores e que o nosso país precisa realmente de capitalizar sobre isso. Nós precisamos realmente de acolher essas pessoas que em vários setores. Só nessa jornada, está sempre a andar de um lado para o outro. Eu conheço angolanos a fazerem coisas extraordinárias. Sim, Portanto, é verdade. eh, e tenho a felicidade muitas vezes de entrevistá-los. Eu tive o ano passado na Roménia e estive lá com estudantes angolanos super respeitados, super reconhecidos, com prêmios inclusive. Já falei com um cientista angolano na Inglaterra. Portanto, há muita coisa de angolanos a acontecerem no mundo todo. É também interessante. É verdade. Muito bom. E este tempo todo que tu estiveste fora, principalmente na Europa, o jornalista é aberto, é sem tabus, as pessoas não têm medo. E parecendo que não, quando a gente está aí também fica aberto ao mundo, porque vês na realidade que é o jornalismo. Aqui, Sim. bem ou mal, temos de ter temos algum ser medidos, também o contexto é diferente, não é? Diz que tem um ditado que agora me esqueço, que eu tenho que ser em Roma, tenho que ser romano. Tu não Uhum. sentes, te vês a voltar para Angola, a praticar jornalista em Angola, ou te vês, eu já vi também que já foste correspondente da BBC, ou a ficar lá fora, sempre com um laço cá. Te vês aqui a fazer jornalismo puro aqui em Angola, ou sempre a fazer como um repórter estrangeiro, a falar sobre Angola e sobre outros temas, mais aberto? Sim. Em, essa questão dos contextos é realmente um, Aí, um desafio, né? Porque parecem dois mundos, não é? Diferentes. são dois mundos diferentes, são realmente dois mundos diferentes. E depois como é que nós encontramos, nós, enquanto profissionais, encontramos um meio termo para lidar e para ter uma abordagem diferente mediante o local onde nós estamos. Portanto, enquanto jornalista, claro, eu sou uma pessoa que defende os ideais da liberdade, defende a liberdade do pensamento, a liberdade de imprensa, e acho que a imprensa realmente precisa de ser livre para que as pessoas possam tomar decisões informadas, porque a lógica de uma sociedade democrática é que as pessoas podem ter acesso à informação que não é
é censurada, portanto, a informação passa como realmente é, para que essa informação possa contribuir para as decisões que as pessoas tomam no dia a dia. Portanto, esse é o idealismo num contexto democrático, como é o caso da Inglaterra e como é o caso de Portugal. Depois chego a Angola, eh, e claro que o contexto é diferente. Portanto, mas não é um contexto que me assusta, porque eu venho da Rádio Nacional de Angola. Portanto, eu começo a minha carreira em Angola, num órgão que é detido pelo Estado, que é gerido pelo Estado. Portanto, entendo desde cedo quais são esses desafios, quais são essas dificuldades, e claro que me alio imediatamente aqueles angolanos, aqueles jornalistas angolanos que há anos se vêm a debater por essa questão. Porque, apesar do contexto, nós temos em Angola pessoas com bravura e com coragem, porque é realmente um ato de coragem, tentam, como é que eu diria, tentam esquivar os desafios que o contexto coloca. E então, uma das assim, reações assim mais imediatas estás aliado a essas pessoas que pensam como tu, que defendem um contexto democrático. Por exemplo, eu mesmo antes de sair, não, já estava fora, eu passei a escrever para o Rafael, o Macangola, do Rafael Marques, né, que é um notável jornalista, também conhecido pela sua atividade profissional, de denúncia, etc., mas também como um grande defensor das liberdades de imprensa e de expressão. Um, isso, por um lado, ajuda a tentamos criar uma rede, né, uma rede de apoio de pessoas que entendem o contexto e que nos vão prestando apoio. E, por outro lado, vamos tentar fazer contribuições noutros domínios. Eu acho que o meu interesse muito pela pesquisa acadêmica tem que ver também com essa necessidade de nós melhorarmos a nossa melhoramos o nosso estado democrático, né? Porque em Angola já tive alguns episódios, por exemplo, de ir fazer uma reportagem num hospital e de me receberem o material, receberem a câmera, porque não pode filmar no hospital, ou, ou de, por exemplo, a dor de cabeça que é entrevistar um dirigente em Angola, ainda é muito difícil, né? De entrevistar, tem que mandar cartas e cartas e cartas e mais cartas. Quando tu estás aqui em Portugal, ou na Inglaterra, e as pessoas dos departamentos ministeriais ou do governo é que têm interesse em falar com a mídia, porque se eu digo que eu estou a tratar de um assunto que tem a ver com o teu departamento ministerial, acho que você é uma das pessoas mais interessadas em dar o contraditório, em esclarecer, olha, tá bem, a constatação que você fez foi essa, mas o que nós estamos a fazer é isso. Portanto, esse é o princípio democrático, é um princípio mais normal. Por quê? Porque nesses países se entende a ideia de que a pessoa que está no cargo público é um servidor público. E, portanto, prestar informação ao jornalista não é um favor, portanto, é um serviço público, porque você falando com o jornalista, você está a falar com a população, né? Você é ministro para servir a população. Portanto, em Angola tem desafios terríveis. Eu lembro de histórias que eu faço às vezes, que tu mandas uma carta para o chefe de gabinete, para o chefe do chefe do gabinete, para o chefe do chefe do chefe do gabinete, e ninguém responde. Portanto, as pessoas não respondem às comunicações. Nem vamos falar de e-mails, não vamos falar de e-mails, vamos falar de cartas para pedir uma entrevista, etc. E às vezes muitas matérias que nós fazemos vão sem o contraditório, que é um princípio, que é um princípio. Porque se eu estou a falar de algum assunto que tem a ver com o setor da educação, eu vou lá, vou fazer a constatação, é expectável que o responsável dê a sua parte, né? Diga, e em Angola essa é uma das dificuldades que ainda temos tido, dentre outras. E então é sempre um jogo de cintura, tentarem, e às vezes um dos desafios é estar no meio da equação entre um editor americano que diz a matéria não pode sair sem o Ministério dar a sua resposta. E tu estás no meio e depois está o Ministério que nunca te responde. Então, também um desafio disso de ser um correspondente para órgãos internacionais é que há uma certa linhagem editorial que esses órgãos têm,
que é, eu nunca vou pôr uma matéria no ar sem ouvir os dois lados. Sim, pode ser alguma coisa que não é fiável e Eu eu não tenho de ter consigo. os dois lados. Portanto, se alguém está-me a dizer que o hospital X não funciona, ok, eu vou entrevistar as pessoas, eu vou ao hospital, eu vou ver que o hospital não funciona, mas eu tenho de ouvir o diretor do hospital. O diretor do hospital tem de dizer alguma coisa. Portanto, esse é um princípio que eles têm, que é um princípio basilar do jornalismo, que é uma informação que ouve os dois lados. Depois tens o repórter que está no meio a dizer, epá, chefe, sim, é assim que devia ser, mas em Angola, no meu país não é assim, as pessoas não respondem mesmo. E depois tens o outro lado que não te responde. E então, o desafio é tentar fazer o editor compreender de que realmente há essa diferença. Portanto, não penses, porque às vezes também há essa noção errada de que as pessoas pensam que vivem num contexto democrático, que o mundo todo é assim. E então há essa ideia, às vezes ilusória ocidental, de que se as coisas funcionam assim, tem que funcionar assim lá também. E eu digo, não, meus senhores, não é assim que funciona. Então, como é que nós nos adaptamos e encontramos meios termos para podermos seguir com matérias? Eu tive matérias que ficaram penduradas meses porque não conseguia entrevistar alguém em Angola. Então, é difícil, é É um difícil. desafio, é um desafio, é um Desafio. desafio estar aqui, mas por isso é que nós estamos aqui. E vocês mesmo com este desafio todo esforçam-se a nos trazer a melhor informação para nós, somos o público, e nós agradecemos. Exatamente. Falando em agradecer, Voltar para Sofia, Angola. Queria só responder sobre voltar para Angola. Não, eu penso que sim, eu penso que sim. Eu tenho muito interesse em. Eu sinto que é um dever. Portanto, as pessoas têm várias abordagens, né? Até que as pessoas dizem, não, eu não sou obrigado a voltar, aquilo está muito difícil, etc. E eu compreendo essas pessoas. Mas eu acredito que o privilégio que nós temos só faz sentido quando é partilhado. Eu tenho essa filosofia. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa que tem tido muitas oportunidades, muitos privilégios. Eu acho que ter uma formação acadêmica em Angola, ter a possibilidade de sair da Angola para fazer uma formação acadêmica é um grande privilégio. Quanto mais ter poder fazer uma licenciatura, poder fazer um mestrado. Portanto, eu tenho esse sentimento de que eu preciso de partilhar. Então, sim, tenho muitos planos de estar em Angola, trabalhar em Angola, formar pessoas em Angola e continuar a aprender com o contexto, porque sim, porque estarmos é diferente do ir estar, o ir estar é diferente do estar, isso sem dúvidas. O ir estar é diferente do estar. Eu considero muito corajosas as pessoas que tomaram a decisão de voltar, né? Que tomaram a decisão de sair do conforto e de voltar e de tentar fazer alguma mudança lá dentro, estando lá com os desafios, com as dificuldades, com tudo, mas estando lá e fazer. Eu admiro essas pessoas e eu penso em também seguir esse caminho. E eu concordo, porque eu acho que nós temos, eu tenho um conceito que eu falo comigo, nós temos que ser a mudança que queremos no mundo. E é muito bom quando, principalmente, por exemplo, tu estás fora no jornalismo, estás a ver o que é que de melhor há para depois vir implementar cá. E se nós juntamos, trazer. pá, outros tantos Israélios, as coisas acontecem, Uhum. mudam, não é? Então, não desanimes, vem, é possível, sim. E, pá, e o país só agradece com quadros como tu, capacitados, que venham trazer valor. E isso credibiliza, porque o jornalista é a quarta força política. É a Exatamente, quarta força, tem muito poder. E quando esse jornalismo é claro, pá, não, o país só ganha. é verdade, é verdade. Eu também acredito nisso, eu também acredito nisso. Então contamos contigo Bom, nos próximos anos. Israel, só temos mesmo a agradecer bastante por essa partilha. No início, lembro-me no início daqui do webinar, o Israel disse que não tinha bem as diretrizes, as dicas para dar, mas a sua trajetória, a sua experiência é justamente o workflow todo necessário para poder iniciar e segmentar e firmar uma carreira internacional no jornalismo
e só posso dizer que é um exemplo vivo de que sim é possível e passamos aqui muitas dicas super importantes para se conseguir chegar a esse ponto, a esse nível. E nota-se que é alguém que arrisca, que aproveita as oportunidades, mas além disso também procura criá-las. E, como disse a Sofia, é realmente essa força que nós precisamos aqui, ainda que à distância, mas também precisamos aqui. Bom, muito obrigada, Israel, por ter aceito o convite da PWN. Esperamos pelo Israel em outros eventos. Acredito que ficou muita coisa por se dizer aqui, por partilhar, questões por fazer, respostas por dar. Então vamos ver aqui na nossa agenda uma outra oportunidade de voltarmos a falar e manter contato. Ok, Isabel, muito obrigado. Eu queria só dizer para terminar que nós precisamos realmente de formar as nossas referências nacionais. Fico sempre muito satisfeito quando vejo outros angolanos a terem destaque a nível internacional. Lamento de facto essa sensação de que a nossa validação interna carece de uma legitimização externa, ou seja, a pessoa só passa a ter maior reconhecimento dentro do país quando é reconhecido pelos outros. Eu acho que essa é uma lógica que precisa de ser repensada, porque nós temos realmente pessoas formadas em Angola, made in Angola, com carreiras em Angola, que também são grandes referências e que muitas vezes não deixam nada a desejar e não perdem nada para quem estudou fora ou para quem foi trabalhar fora. Portanto, isso também é importante dizermos. Então, eu penso que um dos grandes desafios que nós vamos ter para os próximos anos é formarmos as nossas referências dentro do país. Por isso é que eu acredito nisso de voltar, porque acho que nós temos de voltar para agregar o valor, não voltar numa posição de condescendência e de ensinar, de que a lógica ocidental é a melhor. Eu também não acredito que a lógica ocidental é a melhor. Eu acredito que nós podemos agregar valor e que nós podemos fazer negociações, de olhar para outros contextos e dizer, olha, do que eu aprendi ali, isso é que eu acho que podemos trazer para aqui e como é que e por mais que porque às vezes nós vamos para outros países e voltamos com grandes soluções, mas pecamos no elemento da adaptação, porque tudo tem de ser contextualizado, né? A implementação do projeto, da ideia, da solução tem de ser contextualizada àquela situação, àquela realidade. E então acho que para os próximos anos esse é realmente o nosso desafio, é fazermos uma aposta. No setor da comunicação social, eu acho que é fazermos uma aposta mais séria, rigorosa na formação de quadros, que continua a ser um desafio, a formação de quadros. Eu estou a olhar muito para a questão do ensino superior com alguma preocupação. Depois olhamos para o setor da mídia em Angola. Acho que ainda é um setor, como vários, ainda é um setor em desenvolvimento. O Estado ainda detém muito poder nesse segmento, que eu acho que não é uma coisa certa. Eu acho que é um setor que tem que estar na mão dos privados para garantir um maior distanciamento do poder político. A imprensa não tem de estar arrolada ao poder político, porque para ela ser livre, para ela ser transparente, ela precisa de ser Ser autônoma. independente, Autonomia autônoma. financeira, autonomia patrimonial é muito importante para a independência da comunicação social. E nós podemos olhar exemplos, não estou a dizer que o Estado eventualmente vai financiar. Há vários exemplos no mundo em que o Estado pode financiar a imprensa, porque eu acho que financiar a imprensa é financiar a democracia, mas é importante que as gestões editoriais dos órgãos de comunicação social estejam distanciadas do poder político. E isso é uma coisa que temos vindo a dizer, que muita gente tem vindo a dizer há muito tempo, não pode continuar a haver essa relação, porque essa relação leva a lugares de bastante promiscuidade. Quando os administradores de conteúdo são nomeados pelo titular do Poder Executivo, meus senhores, por mais boa vontade que exista, etc, etc, não é possível que haja um distanciamento entre o conteúdo que se produz
e o contexto político. Então, estes são alguns dos desafios que eu olho, que realmente penso que temos muitas questões ainda para debater, para resolver, mas eu tenho interesse em fazer parte desse debate, de apresentar propostas, ideias, ouvir e refletir. Quanto à vossa organização, fiquei muito feliz, também estive a fazer minhas pesquisas sobre a vossa organização. Acho que essa questão deste empoderamento é muito importante também, porque as pessoas precisam de ouvir que são capazes, que podem chegar às posições, e claro que organizações como a vossa também impulsionam e facilitam esse crescimento e esse empoderamento das mulheres, não só para o inglês ver, mas de facto, né? Porque nós estamos preocupados com o de facto, que muitas vezes, epá, isso é outro assunto, mas sim, eu acho que vocês entendem o que eu estou a falar. Temos realmente o empoderamento de facto, e acho que por isso estão de parabéns. Espero poder estar em Angola, falamos, interagimos e vemos outras oportunidades. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, agradeço em nome da PWN Luanda, em nome de todas as senhoras aqui presentes na sala. Muito obrigada, Israel, pelo reconhecimento do nosso trabalho. Isso é muito gratificante, realmente. Mais uma vez, agradecer por ter aceito o nosso convite e contamos com Israel para outros eventos da PWN Luanda. Ok, muito Bom, obrigado. muito obrigada. Obrigada a todos pela presença e até o próximo webinar.